Olá, foi com muita alegria e satisfação que recebi o convite da comissão organizadora para participar do quinto Cisca. Este evento, que tem uma temática tão importante, tão oportuna, que trata da produção de alimentos de origem animal sob um olhar da sustentabilidade. E aquilo que eu vou apresentar agora, penso que vem totalmente ao encontro do assunto, não somente por conta dos produtos da colmeia, como o mel, mas porque as abelhas têm uma importância ecológica fundamental para a produção dos outros alimentos, sobretudo os alimentos vegetais, e ainda para a manutenção dos ecossistemas de uma forma geral. O meu nome é Daniel Nicodemo, sou professor da Unesp Campus de Dracena. Dracena é uma cidade do interior paulista, da região oeste, e aqui eu ministro as disciplinas de apicultura, meliponicultura, sericicultura e também polinização de culturas agrícolas. Na pós-graduação, eu tenho a disciplina de nutrição e alimentação de abelhas, junto ao programa de pós-graduação em zootecnia, também da Unesp, mas no campus de Jaboticabal. Sou responsável pelo grupo de pesquisa e extensão chamado NOS, Núcleo de Operações Sustentáveis, o qual eu convido vocês a conhecer aí nas redes sociais, sobretudo no Facebook. Então, como já disse, o assunto que irei abordar agora é a valoração das abelhas e o desenvolvimento sustentável da sociedade moderna. Será que nós, enquanto sociedade, temos valorizado as abelhas de forma compatível com a importância que estes insetos têm para a produção de alimentos e para a manutenção de vida na Terra? Vamos imaginar quando é que surgiu esta interação abelhas e o homem. Provavelmente pela curiosidade, o homem buscou aí ter contato com as abelhas. E vemos aqui um primeiro registro que nós temos da Espanha, uma pintura rupestre, datada aí de 8.000 anos atrás, pensando que nós temos nesta situação uma pessoa numa oportunidade extrativista, tendo acesso numa colmeia e dela retirando o mel. E o mel, de fato, continua sendo um produto muito interessante pela sua qualidade nutricional. O mel é um alimento energético muito importante. Então, uma fonte de açúcar que, à época de quando isso foi descoberto e por muitos séculos, pensando que a agricultura demorou para se desenvolver, vimos neste produto um produto totalmente diferenciado, que chegou a ser até moeda de troca entre países. Então o homem buscou por muito tempo, ainda de forma extrativista, fazer uso deste produto, principalmente o mel. Mas não só o mel, nós vemos registros na literatura e também em outras pinturas do Antigo Egito, que nos conta que os faraós, inclusive, quando mortos, eram embalsamados, e neste processo era também utilizado a própolis para a mumificação. Então temos aí o mel e a própolis, e como um derivado do mel, um produto antigo, provavelmente a bebida alcoólica mais antiga que se tem conhecimento é o hidromel, que é um fermentado de mel, muito parecido com o vinho. Não falamos vinho de mel porque o vinho ele vem da uva, então nós chamamos este produto de hidromel. Então aí quem é fã das crônicas de Nárnia, dos vikings, de histórias dos vikings, sabe que
estes povos, né, tiveram aí nesta bebida, uma bebida, né, alcoólica que seguiu junto à história destes povos por muitas e muitas gerações. E até nos dias de hoje, nós temos tido a oportunidade de experimentar, de reconhecer, revisitar este derivado bastante interessante do mel. E a apicultura? Quando a apicultura começou? Sugere-se, né, que a apicultura tenha começado há cerca de 3.000 anos atrás. Pelo menos há registro de apiários no norte de Israel, em escavações, né, que foram feitas recentemente, dando a entender, né, sugerindo que as colmeias ali já eram manejadas, inclusive com algum melhoramento genético daquelas colmeias que ali eram cultivadas. Mas a apicultura moderna, né, que nós praticamos nos dias de hoje, ela começou a surgir por volta aí do século XVIII, né? Nós vemos um modelo muito interessante aqui, a colmeia folha, né? Deste pesquisador aqui, apicultor Francis Huber, de 1789, século XVIII. E no momento seguinte, né, no século seguinte, no século XIX, um outro apicultor, Langstroth, ele desenvolveu uma colmeia chamada, né, pelo nome dele, o nome dele batizou a colmeia, que inclusive é utilizada até os dias de hoje. Então isto foi um grande avanço, um pulo muito grande que ocorreu na apicultura. E é interessante, né, que este modelo de colmeia favorecia a própria abelha, de tal forma que você poderia, e ainda pode, pensando que essa colmeia é utilizada, fazer manejo sem quebrar os favos, sem matar a cria e sem matar abelhas. E naquela época, né, mais precisamente em 1830, há um registro de um movimento nos Estados Unidos, né, que tinha aí por mote "Nunca mate uma abelha", pensando que eles foram ao encontro disso, desenvolvendo uma colmeia racional, de tal forma que era possível manejá-la, produzir mel, sem prejudicar as abelhas, ou prejudicando-as o mínimo possível. Então, este senso de preocupação com as abelhas, ele, né, é relativamente antigo, né? Nós temos aí mais de 200 anos, ou quase isso, né, pensando no desenvolvimento da colmeia e também na preocupação com a vida das abelhas. E nos dias atuais? Se nós formos aí percorrer estes 200 anos rapidamente, pensando nos dias atuais, será que a situação ecológica para a subsistência, para a perpetuação das abelhas, ela é favorável ou desfavorável? De fato, né, não só para as abelhas, mas para muitos outros animais e até para os animais de produção, a sobrevida, a capacidade produtiva tem sido um tanto quanto prejudicada, afetada, por conta, né, das alterações climáticas, por conta da competição com organismos, né, que estão aí em maior quantidade em virtude de um desequilíbrio ambiental, então mais pragas, mais parasitas, mais patógenos, que vem minando a produção animal. E isso também acomete a apicultura. E por que tudo isso acontece? Vamos imaginar o desenvolvimento da sociedade. Desenvolvimento é uma palavra bonita, né? Assim como evolução, que é um sinônimo para ela, mas a evolução pode ser boa, benéfica e pode ser também prejudicial. E vamos ver como é que nós nos comportamos. E aqui nós temos, né, uma ilustração que elucida para a gente o desenvolvimento populacional da nossa sociedade. Vemos aí que
em 1800 atingimos, enquanto população, 1 bilhão de habitantes, e que para tivéssemos mais 1 bilhão de habitantes demoramos mais que 100 anos para isso, quando lá em 1927 atingimos o 2º bilhão de habitantes, e do 2º para o 4º, dobrando de novo de tamanho, nós tivemos, isso acontecendo em menos de 100 anos. E vemos, a população dobrando de tamanho em cada vez tempo mais reduzido, um crescimento muito acelerado. E esta pressão sobre o meio ambiente, ela faz com que haja uma maior necessidade, de utilização de recursos naturais. E isso tudo vai, em efeito cadeia, trazendo outros prejuízos, como o próprio desmatamento. Então vemos aqui uma ilustração do bioma Mata Atlântica original, que ele, ocupa aí a região costeira do nosso país, pensando, que ele originalmente, lá na época do descobrimento, era uma situação de plenitude da floresta, e hoje nós temos algo por volta de 12% apenas deste bioma preservado, pensando aí que mais de 80% desta floresta tão importante, deste bioma, foram perdidos. E mesmo tendo perdido nessa grande porcentagem deste bioma tão importante, de uma biodiversidade tão rica que é a Mata Atlântica, nós ainda somos um dos países que mais tem a sua flora nativa preservada, como nós vemos nesta ilustração aqui. E aqui eu digo para vocês, que quanto mais escura a cor, maior é a área de preservação de determinado país, e vemos aí que o Brasil, assim como outros países, como o Canadá aqui, são exemplos de países que têm ainda uma grande porcentagem de área nativa preservada. Embora sabemos que o nosso maior bioma, a Amazônia, ele tem sido devastado de uma maneira bastante acelerada. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Um outro problema que atinge diretamente as abelhas são os parasitas e os patógenos. Então vamos imaginar que a população cresceu, precisou desmatar, e este desmatamento gera desequilíbrio ambiental. E este desequilíbrio ambiental pode favorecer a ocorrência de parasitas e de patógenos, pensando então que estes agentes, esses parasitas e estes patógenos vão acometer as abelhas, trazendo problemas na sua fertilidade, na sua produtividade, enfim, prejudicando este grupo de seres vivos tão importantes para todos nós. E aqui vale destacar, que também isso, o acometimento de parasitas e patógenos em abelhas também é de responsabilidade de quem faz o manejo destes insetos. Pensando que no melhoramento genético para produtividade, a espécie, no caso a Apis mellifera, pode perder a sua rusticidade e com isso ser mais sensível aos parasitas e também aos patógenos. As espécies exóticas, um outro mal, pensando ainda no desequilíbrio. Olha só, veja comigo, perdas anuais no mundo da ordem de 1,4 trilhões de dólares por conta da introdução de espécies exóticas. Vou trazer lá de fora um animal para produzir aqui, um molusco que seja, ou um peixe, e aquilo que era para ser cultivado num ambiente fechado acaba sendo perdido, o seu controle, e aquilo vai para o ambiente natural
como no caso dos nossos rios, né? E nós temos aí hoje, né, a tilápia, que não é um peixe nativo, mas presente em tantos ambientes, né, em tantos rios que nós conhecemos, competindo, concorrendo por nutrientes, por oxigênio, e isso acaba sendo algo muito danoso, inclusive economicamente. E ainda a agricultura de uma forma geral. Vamos imaginar, né, que o homem ele se tornou aí sedentário e passou a lavrar a terra, cultivá-la há cerca de 10 mil anos atrás. Antes disso ele era nômade, né? Vimos lá aquela pessoa, né, na pintura rupestre lá retirando o mel de uma gruta. E agora, né, nós temos na agricultura a possibilidade de plantar, de cultivar e de colher. Isso começou de uma forma muito simples. Podemos imaginar que da agricultura rudimentar até a pré-industrial do século XIX, pouca coisa mudou. Mas vamos entender, né, que a agricultura convencional, sobretudo aquela que nós praticamos desde a década de 70 do século passado, ou seja, nos últimos 50 anos, essa agricultura nos trouxe uma revolução significativa. Tanto que chamamos desta revolução de Revolução Verde. E nós temos, né, como grandes pilares desta Revolução Verde a utilização de monoculturas, a necessidade de energia auxiliar, né, de muitos produtos que você tem que trazer para dentro do sistema produtivo, visando aumentar a produtividade, e ainda, né, os trabalhos de melhoramento genético baseados em seleção artificial e não a seleção natural que é preconizada pela própria natureza. Então, nosso modo de fazer agricultura se diferenciou muito do modo como a natureza existe há muito e muito tempo. Isso nos trouxe vantagens, a saber, o aumento de produtividade, mas também nos trouxe grandes prejuízos, pensando que hoje produzir alimentos é eficaz, mas tem um preço muito alto. Para se produzir se gasta muito, né? A energia auxiliar demandada, ela é cara, né? Os combustíveis, os insumos, o adubo, os agrotóxicos são muito eficientes, mas eles têm um preço elevado, inclusive as próprias sementes utilizadas. Um insumo que nós destacamos são os agrotóxicos, fundamentais na agricultura convencional. E vamos ver, né, que o nosso país, o Brasil, é o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo, se considerarmos a quantidade total utilizada, desconsiderando-se a quantidade diária que nós temos, né? Pensando que se formos, né, considerar o quanto de produto que nós utilizamos por unidade diária, e aí nós não somos, né, o país que mais utiliza este tipo de produtos, né? Mas porque nós somos um país, né, de grande vocação agrícola e fazemos plantio em vastas áreas, nós acabamos sendo aquele país que mais utiliza agrotóxicos. E vemos, né, neste gráfico aqui, que a quantidade de agrotóxicos vendida no Brasil tem crescido muito, sobretudo na última década. Então, isso também coloca uma pressão ambiental muito grande, inclusive sobre os ecossistemas naturais, né? Gastamos aí, compramos o equivalente a 8,8 bilhões de dólares por ano com estes insumos, pensando que eles são importantes, sim, mas trazem também um efeito prejudicial, sobretudo pelo efeito deriva.
Então, boa parte do produto que é aplicado, que deveria ser direcionado para a cultura agrícola cultivada, acaba sendo perdido. Então, este remanescente do produto, que às vezes é mais do que 50%, chega a ser até de 90% do produto aplicado, acaba atingindo outras áreas que não a área-alvo. E isso é o efeito deriva. Então, se aplicado no momento quando as abelhas estão fazendo visitas aqui nas flores, elas podem ter um contato direto. Mas às vezes, aquela cultura talvez não tenha flores, mas o efeito deriva faz com que este produto vá por uma área vizinha, provavelmente uma mata, uma floresta, e ali a abelha acaba sendo atingida. Talvez a sua própria colmeia esteja ali, e por conta do efeito deriva, aquela colmeia é envenenada e talvez em função da dose ela pode vir a morrer, em função da exposição. E ainda nós temos isto acontecendo quando os produtos são aplicados diretamente no solo, até mesmo por equipamentos terrestres. Então nós vemos, sobretudo no início deste segundo milênio da era cristã, uma preocupação muito grande com as abelhas, por conta do desaparecimento, do declínio das abelhas. Então isso foi capa de revista, de jornal, de matéria de televisão, assunto de assembleias do Senado americano debatendo sobre a redução da população das abelhas, pensando que esta população vem sofrendo por conta destes males, os quais eu acabei de abordar brevemente. Então vejamos aqui que nos Estados Unidos, nos últimos anos, no início aí deste segundo milênio, do século 21, nós temos aí, olha só, perdas anuais que variam de 38% a 42% de perdas de colmeias dos apicultores todos os anos. O apicultor até consegue, no momento seguinte, produzir colmeias. Isso é uma técnica da apicultura. Mas as colmeias produzidas para o ano seguinte, nós vemos aí que, na média, 40% mais ou menos morrem ou têm morrido, em função de problemas variados, não há um diagnóstico perfeito, mas essa mortalidade significativa se deu, sobretudo, nos últimos 15 anos. Então, nós vemos aí que há uma diminuição de colmeias de 40 até os dias de hoje, da ordem de 37% na Europa e de 50% nos Estados Unidos. Foi dado até um nome para este mal, que é a CCD, a Colony Collapse Disorder, ou Síndrome do Desaparecimento das Abelhas, que tem um sintoma característico, abelhas que vão para o campo e não regressam às suas colmeias. Geralmente, quando a colmeia está doente ou ela é atacada, você vê a abelha morta na colmeia. Mas neste caso, este mal que acometeu sobretudo colmeias dos Estados Unidos e da Europa, nós temos este sintoma de abelha saindo e não regressando, e ficando na colmeia pouquíssimas abelhas e a rainha. Então a colmeia acaba definhando por conta do CCD, que é um mal que nós não tivemos, nós não presenciamos aqui no Brasil. Mas mesmo assim nós tivemos uma grande mortalidade, e ainda temos uma grande mortalidade de colmeias no nosso país. Foi divulgado em programa televisivo de grande conhecimento de todos nós, recentemente, que muitas abelhas, milhões de abelhas morreram nos estados do sul. E
foi diagnosticado, né, foi verificado que 92% das amostras de abelhas mortas, e aí no caso as abelhas estavam mortas ao redor da colmeia, e dos testes feitos foi verificado que 92% das amostras estavam envenenados ou contaminados com um inseticida chamado fipronil, utilizado na cultura da soja. Então veja, né, que a DL50, a dose letal capaz de matar 50% da população, ela é muito pequena, né, de até 200 nanogramas por abelha. Então é uma dose diminuta capaz de reduzir uma colmeia ao pó, né? E além deste produto, há uma outra classe de produtos chamados de neonicotinoides que também trazem um grande prejuízo às abelhas, pensando que também tem um problema, né, de DL50 muito parecido com o fipronil, que são os neonicotinoides. Um colega, né, um professor, Aronin Sattler, que trabalha com abelhas, à época, né, ele usou essa expressão: as abelhas são o termômetro do planeta e o nosso planeta está febril. Então as abelhas também são conhecidas como sentinelas do mundo, né, sentinelas da natureza, e elas estão sofrendo esta pressão muito grande por conta das ações antrópicas, por conta dessa nossa vontade, da nossa necessidade de produzir alimentos, mas nem sempre com a responsabilidade ambiental devida. Vejamos este exemplo. Uma denúncia que foi feita, né, de que um profissional, um engenheiro agrônomo, no estado do Paraná, que num único ano, no caso 2017, produziu ou emitiu mais de 15 mil receitas de agrotóxicos, um único engenheiro agrônomo, né? E uma situação onde há um calendário pronto de fábrica, onde não necessariamente se vê no campo, em loco, a necessidade de aplicação de um agrotóxico, mas se já sai com a semente, com um pacote tecnológico, com as datas de aplicação, nem sempre havendo a necessidade de uso daquele produto. Então, por prevenção, o produto acaba sendo utilizado. E pior do que isso, né? Usar sem a necessidade é fazer o uso com equipamentos, né, mal calibrados. Então vimos aí o problema da deriva, que é um problema tão sério. E se os equipamentos não forem bem calibrados, se as condições climáticas não forem seguidas à risca, né? Então se a situação climática não é favorável, que não se faça aplicação. Então quando tudo isso é seguido, no caso as abelhas tendem, né, a sofrer menos, pelo menos a chance, né, de morte de abelhas diminui drasticamente. Mas será que nós temos tido esta preocupação? A pressão, né, sobre este profissional que é tão importante, né? Dou aula para alunos, né, do curso de engenharia agronômica, né, e falo com os meus alunos, né, da importância da responsabilidade ambiental que eles têm na receita e também na condução e no acompanhamento da aplicação destes produtos, né? Isso tem a ver com a natureza, tem a ver com quem vai consumir estes alimentos, com os consumidores. Então, estes são assuntos muito sérios para os quais nós devemos aí nos preocupar. E todos estes problemas, né, vêm minando as abelhas, né? As abelhas, elas têm um papel ecológico fundamental. Elas, né, por muitas espécies da natureza, das floras, das nossas matas nativas e também das culturas agrícolas, elas são responsáveis pela polinização, pela produção de sementes.
Então, gerando descendentes, garantindo a manutenção, a perpetuação dessas espécies. Às vezes, se faltam as abelhas, as espécies vegetais não conseguem se reproduzir, né? Então, a extinção ou redução de polinizadores coloca em risco o suprimento de alimento na Terra. E o que é polinização? Para que não haja dúvida, eu imagino que você já saiba o conceito, mas a polinização é a transferência do grão de pólen, que é o gameta masculino, da parte masculina para a parte feminina da flor. E isso pode acontecer na mesma flor ou entre flores diferentes, de plantas diferentes ou não. Quando isto acontece na mesma flor, nós chamamos de autopolinização. Quando acontece entre flores diferentes, nós chamamos de polinização cruzada. E é nestes casos que as abelhas são mais importantes, porque na autopolinização o pólen está muito próximo do estigma, né? Que é o receptáculo, o local final onde o pólen deve chegar para a fecundação. No caso da polinização cruzada, essa distância é maior. E aí as abelhas, né, os agentes polinizadores com vida, que nós chamamos de bióticos, são mais importantes, né? Para algumas plantas, né, o vento e a água são capazes de transportar os grãos de pólen. Mas outras plantas precisam, né, de animais, de insetos, de pássaros, de morcegos, de macaco, o próprio homem, de aranhas, que fazem, né, que efetuam este serviço tão importante de polinização. E dos agentes polinizadores, né? Quantos deles, quais são eles, qual a porcentagem do serviço prestado, não só na natureza, mas também nos campos agrícolas? Vejam vocês, 73%, né, do serviço de polinização é realizado por abelhas. A maior parte da polinização é feita por abelhas. Por isso, deste destaque deste grupo de animais, destes insetos, que efetuam a polinização. Ainda são importantes, né, para algumas culturas, moscas, morcegos, vespas, besouros, pássaros, borboletas e mariposas, mas nada se compara à importância das abelhas quando o assunto é polinização. Vamos, né, prestar um pouquinho de atenção agora na floresta amazônica, uma floresta tão rica em biodiversidade. Veja você que de 90% das espécies, né, de angiospermas que produzem flores, ali naquele bioma, 42% são polinizadas por apenas uma espécie de abelha. Cada espécie de planta por uma determinada espécie de abelha. Não que uma única espécie polinize os 42%, mas cada uma tem uma relação muito estreita, né, de planta com uma espécie de abelha. Vemos, né, ou podemos pensar que se essa espécie de abelha faltar, muitas espécies vegetais podem vir a desaparecer, a entrar em extinção, porque sem abelhas não há produção de sementes para as próximas gerações. 12% são polinizados por duas espécies de abelhas, então, por mais que uma espécie desapareça de abelha, sobraria uma outra ainda que efetuaria a polinização, e quase metade, 46%, por 3 ou mais espécies de abelhas, pensando numa situação de menor dependência de uma única espécie para essas espécies vegetais. Mas vejamos, né, que 42% dependem, cada uma, exclusivamente de uma única espécie, uma relação muito estreita. E vejamos, né, que este mundo dos insetos, sobretudo das abelhas, nós não damos muita atenção para eles, né? Nós que trabalhamos na agricultura, na pecuária, será que nós prestamos a devida atenção nos insetos de produção? Então, olha só quantas espécies de abelhas nós temos, 20 mil no mundo, cerca de 3 mil no Brasil, no estado de São Paulo, algo em torno de 1.000. Mas algo, né, que talvez lhe cause espanto é
que a maioria das espécies de abelhas, né, mais de 85%, fazem parte de um grupo que nós chamamos de abelhas solitárias, abelhas que não vivem em colmeia. Isso é muito interessante, pensando, né, que a nossa concepção de abelha está muito atrelada à colônia, à família. E isso não é realidade para a maior parte das espécies, né, para mais de 85% das espécies de abelhas. E nós vemos, né, que 80% das plantas superiores dependem dos insetos para que ocorra formação de frutos. Então, das angiospermas, 80% dependem dos insetos. E 1/3 do que é usado na alimentação humana depende das abelhas que efetuam a polinização. Então, muito dos alimentos que nós consumimos, que chegam ao nosso prato, de fato chegam até a nossa mesa por conta do serviço ambiental de polinização. Então, nesta relação mutualística entre plantas e animais, no caso as abelhas, né, conseguem o alimento, que são néctar e pólen, calor e abrigo, material para a construção do ninho e local para nidificação e também a sua reprodução. E o vegetal? O que o vegetal ganha nesta troca com as abelhas? Ela garante a sua reprodução. Então, as plantas, né, sésseis, não tem como se acasalarem, mandam aí o agente do amor, no caso as abelhas, junto delas, né, os gametas, né? E isso favorece ainda a manutenção da variabilidade genética. Quando a abelha leva, ela faz a polinização cruzada e isso favorece a variabilidade genética, mesmo que tenha um custo, né, de produzir néctar, de produzir pólen, que vai ser alimento da abelha, ainda assim acaba sendo vantajoso, porque desta forma muitas espécies conseguem garantir a sua perpetuação. E as plantas, né, não se limitam a produzir néctar e pólen. Elas são bonitas, elas são coloridas, elas são cheirosas. Né? As abelhas, com certeza, as flores não se enfeitam para nós, mas se enfeitam para os agentes polinizadores, né? E também se perfumam, visando atrair os agentes polinizadores. Então, elas até imitam os insetos, né, no formato, na colorização, na disposição de pelos e até na produção de substâncias semelhantes a feromônios, atraindo, né, indivíduos que imaginam que aquela flor vai ser um indivíduo do sexo oposto. E ali a abelha acaba chegando, pensando que vai copular, e tão somente ela acaba efetuando a polinização, sendo enganada pela planta. Agora, nem todas as plantas são dependentes dos agentes polinizadores. Muitas culturas têm uma dependência pequena, média, grande, ou às vezes zero de dependência. Então, existem os níveis de dependências por polinizadores. Nós chamamos de essencial quando a dependência é de 90% ou mais. Ou seja, quando faltam as abelhas, você vai perder de 90% a 100% da produção de frutos daquela espécie. Por exemplo, quem que se enquadra aqui? Amêndoas, melancia, abóbora, urucum, acerola, maracujá e assim por diante. Quando a dependência é alta, é porque quando faltam abelhas, o prejuízo é de 40% a 90%. Para quais culturas? Maçã, pêssego, abacate, ameixa, caju. Modesta, de 10% a 40%. Para a cultura da soja, café, laranja, girassol, algodão. Pequena, até 10% para tomate, feijão, limão, caqui. E nenhuma para cana, milho, arroz e banana, entre outras.
Então, nós vemos, né, que há uma dependência relativa à cultura. Né? Tem culturas que dependem muito, tem culturas que dependem nada destes agentes polinizadores. Mas nós temos aqui um claro serviço ecossistêmico. Né? Nós começamos falando de evolução, de desenvolvimento da sociedade. Num primeiro momento, a gente não precisava se preocupar com polinização, porque as abelhas estavam na natureza. E querendo ou não, a gente pedindo ou não, elas iam lá e faziam o serviço. Né? Agora, em virtude, né, de grandes problemas ambientais que nós temos, a população de abelhas tem sofrido esses reveses. E agora até as culturas agrícolas, né, podem ter o seu potencial produtivo ameaçado em virtude da redução da população de abelhas, sobretudo em algumas áreas. Então foi feito um estudo, né, neste caso aqui com 1.500 culturas no mundo como um todo, né, e entendeu-se, né, que com as abelhas fazendo o serviço, nós temos aí um ganho em produção de alimentos da ordem de 577 bilhões de dólares por ano, uma quantidade significativa de recursos, de alimentos que nós produzimos e só conseguimos produzir porque as abelhas, né, por meio deste serviço ambiental, efetuam a polinização. E no Brasil, será que nós temos aqui culturas dependentes das abelhas? Então, também foi feito um estudo aqui com 141 culturas agrícolas que nós produzimos no Brasil. E dessas 141, viram que 85%, né, então a maior parte, dependem em algum grau dos polinizadores e que o serviço realizado pelos agentes polinizadores gera uma riqueza anual para o nosso país da ordem de 12 bilhões de dólares por ano, uma quantidade significativa, né, se pensarmos, né, no equivalente em alimento que nós temos chegando à nossa mesa e também como produto de exportação. Então vejamos aqui, né, um produto típico da nossa região do Oeste Paulista, de Dracena, Junqueirópolis, que é a acerola. Né? A acerola que é uma cultura de dependência essencial de abelhas, né, para que ocorra a formação do fruto. Então nós vemos aqui abelhas centres, epícaris, que são abelhas nativas, solitárias, que efetuam a polinização. Então, se você não tem um bom manejo no contexto de paisagem, né, pensando que não tem caixa para essas abelhas se desenvolverem, para você criar as abelhas solitárias, né, elas estão na natureza, então se a área ruderal ali não for uma área amigável para as abelhas, você, né, ou no caso o produtor, deixará de produzir acerola, né, em, no mínimo, 90% da produção. Um outro produto que não é original da nossa região, mas tem sido cultivado aqui já há algum tempo, é o urucum. O urucum que é originário da região amazônica, mas que foi trazido aqui para o Oeste Paulista. Mas não foram trazidas para o Oeste Paulista as abelhas que efetuam a polinização do urucum lá na Amazônia. Mas o que nós temos aqui são abelhas apis mellifera, que efetuam este serviço com uma certa eficiência. Não são tão eficientes como as abelhas nativas, mas para essa cultura ainda desempenham um bom papel enquanto agentes polinizadores. Né? E vejam vocês aqui que quando as abelhas têm oportunidade de visitar as flores, há uma produção interessante de grãos de urucum. Né? Quando há autopolinização, olha só, praticamente não há produção de frutos. Então o pólen precisa do
transporte, né? E quando esse serviço é feito manualmente, a produtividade ela é muito pequena. Então, as abelhas são fundamentais. Conhecemos o contexto, né, de dependência de qual abelha, né, que a cultura vegetal é dependente, né, é fundamental para que se tenha sucesso na produção agrícola. Então, se tempos atrás, né, eu falei para você que agora o ministro da disciplina de polinização de culturas agrícolas, talvez há 20, 30 anos atrás, não teria por que ter uma disciplina dessa, porque as abelhas estavam na natureza efetuando o serviço de polinização. Então, para saber se nós precisamos, né, atuar, agir, levando as abelhas até o campo, fazendo um trabalho de polinização assistida, eu preciso, né, ter conhecimento da quantidade de insetos que estão presentes naquele sistema produtivo ou ao redor dele, que eventualmente visitariam as flores daquela cultura que é dependente de agentes polinizadores. Então, para a polinização, existe um nível ótimo e existe aquele nível corrente. Se o seu nível corrente é menor que o ótimo, significa que você tem que trabalhar o ambiente de modo a ele ser mais amigável com as abelhas, ou ainda você deve até mesmo levar abelhas, colmeias para aquela área, visando atender aquela necessidade que a cultura tem durante a sua floração por agentes polinizadores. Vejam vocês este exemplo aqui do meu trabalho de graduação, trabalho que desenvolvi há algum tempo, com a cultura da abóbora moranga. Imaginem vocês aqui, ó, estes frutos, e que estes números representam a quantidade de visitas que as flores que deram origem a estes frutos, que a quantidade de visitas que essas flores receberam. Então, com 2 visitas de abelhas apis mellifera, o peso da abóbora foi de 960 gramas. Com 16 visitas, 1.900 gramas. Então, vejam, né, que mais que dobrou o fruto com maior quantidade de visitas. E não só o peso aumentou, mas também o índice de frutificação. De 100 flores, né, que receberam 2 visitas, apenas 15 deram origem a frutos. Né? 85% foram perdidos, flores que não resultaram em frutos, né? E com 16 visitas nós tivemos 45% de frutificação. Fazendo, né, extrapolando para 100 flores, né, pensando na mesma adubação, na mesma irrigação, na mesma qualidade de semente, de clima, com 2 visitas, né, foi possível obter 14 quilos de abóbora com 100 flores e 86 quilos de abóboras com 16 visitas, né? A partir de também 100 flores. Então, a polinização ela é fundamental. Não está registrado aqui, mas 100 visitas, 0 produção de abóbora moranga. Então, quando falta o polinizador ou quando ele visita as flores não no nível adequado, né, evidenciando a escassez de polinizadores, a frutificação diminui. Um outro problema, o fruto se torna assimétrico e nós, consumidores, escolhemos os frutos, né, com os nossos olhos e nós gostamos da bela cor, da uniformidade. Então, às vezes, aquela maçã que é torta, ela fica na gôndola. E se formos pensar por que a maçã é torta, é porque a flor que deu origem àquela fruta foi visitada em parte, mas a outra parte não foi visitada. E a falta de visita não promoveu a formação da semente, que por sua vez, né, na sua ausência, não favoreceu
o desenvolvimento total, pleno do fruto, né, em todos os sentidos. Mesma coisa para o morango, né? Morango, que nós temos aí um fruto, né, ou vários frutos juntos compondo aquilo que nós chamamos de fruto, né, do morango, uma inflorescência. E na flor do morango, né, às vezes a abelha não faz a devida visita. E onde ela faz a visita e deposita o pólen, efetuando efetivamente a polinização, o fruto se desenvolve. E onde a abelha não passa, não deixa cair pólen, não ocorre fecundação, o fruto não desenvolve. Então este é o moranguinho que fica embaixo da bandeja. Em cima fica um fruto bonito, que foi bem polinizado, mas, né, para se atingir o peso, o que muitos fazem é colocar produtos assim, né, de baixa qualidade, pensando até que o teor de açúcar do fruto pode ser influenciado pela quantidade de visitas que a flor recebe. E às vezes a falta de polinizadores ela é tão grande que o homem acaba fazendo o serviço de abelha. Isso acontece, inclusive, por total ausência de abelhas, como na China, para algumas culturas agrícolas. Tá? Então, olha só, a mão de obra, né, que deve ser para se polinizar uma única planta com centenas e centenas de flores. Imagine um pomar inteiro, o trabalho que não dá. Né? Talvez pela mão de obra barata isso possa até ser viável, mas, né, com leis trabalhistas, né, com certeza isso se torna algo muito oneroso e de baixa viabilidade econômica. Nós fizemos um estudo recentemente aqui na Unesp, campus de Dracena, produzindo abobrinha italiana em estufa, né, um ambiente fechado, né, por mais que você tenha abelha ao redor, neste ambiente fechado que é a casa de vegetação, a abelha não entra. E como é uma cultura dependente de abelhas, o que é que nós fizemos? Nós instalamos uma colmeia na estufa e ainda uma colmeia que dava acesso para o interior e para o exterior da estufa, pensando no caso, né, pela colmeia, o ambiente interno, né, ele é muito pequeno para atender a demanda nutricional da colmeia. E também não tem, né, a quantidade suficiente de alimento por dia para atender nessa demanda nutricional que as abelhas têm. Então nós deixávamos essas colmeias visitar a parte do dia as flores internamente, né, as flores da abobrinha, e no momento seguinte, quando já as flores estavam fechadas, nós liberávamos a saída dessas abelhas para o ambiente externo para que elas coletassem alimento, né, néctar e pólen em outras flores de outras plantas. E nós fizemos uma comparação deste serviço de ir lá e mexer no alvado, né, que é a entrada da colmeia diariamente, com o serviço de polinização. Então, numa estufa nós colocamos a colmeia, e na outra estufa, a Beatriz, né, que é a Rodrigues aqui, que desenvolveu o trabalho, ela fazia diariamente o serviço de polinização manual. E o que é que nós observamos? Que houve uma redução de 82% do tempo de serviço. Abrir e fechar o alvado foi muito mais rápido do que polinizar flor por flor diariamente. E ainda, mesmo considerando um valor de aluguel, né, da ordem de R$ 50 para um núcleo como esse, durante a florada da abobrinha, houve aí um aumento de 14% da lucratividade. Então, mesmo se pagando aluguel pela colmeia, houve um benefício econômico além do serviço de redução da mão de obra, né, que pode ser direcionada aí pelo produtor, né, para fazer outras atividades na propriedade rural. Em alguns casos, né, como no caso da cultura do maracujá, né, este problema pode ser um pouco mais sério, né? Não é uma cultura que se cultiva em casas de vegetação, ela é cultivada no ambiente externo,
mas tem uma flor muito grande. E esta flor muito grande é incompatível para a polinização com algumas abelhas. No caso, a Apis mellifera, a abelha com ferrão, ela consegue retirar o pólen da flor, né, da parte masculina, e não tocar a parte feminina. Né? E não só a Apis, mas outras abelhas. Nós temos aqui um jataizão, uma borá, que também pode agir assim. Então, o que é que deve ter nesta área predominantemente são abelhas mamangavas, que são grandes, que efetuam, né, este serviço de polinização. Quando ela vai coletar néctar, ela suja todo o seu dorso aqui com pólen. E quando ela vai beber o néctar, sugar o néctar, ela acaba fatalmente efetuando a polinização. Agora, quando nós temos, né, muitas abelhas apis na área, o ideal é pedir que o apicultor retire essas abelhas daquela localidade. E se ainda assim não for possível, né, pensando que são enxames da natureza, acaba, né, o produtor tendo que fazer o serviço de polinização manual, que pode representar até 10% do custo de produção. Então, existem estratégias para se aumentar a população de mamangavas nestas áreas, nestes pomares, de tal forma que os pomares de maracujá sejam mais amigáveis às abelhas, né? Num estudo feito aqui pelo professor Breno, né, e colaborador, nós vemos aí que quando se colocam 25 ninhos, né, para a nidificação dessas abelhas por hectare, você consegue uma presença de 500% a mais dessas abelhas mamangavas e também o dobro de frutos, praticamente. E vamos imaginar que, assim como outros países, e aqui no caso me refiro aos Estados Unidos, fizeram desmatamento de suas áreas nativas antes que o Brasil, eles também sentiram falta das abelhas antes que a gente. Em virtude, né, da falta que eles sentiram dessas abelhas, por conta dos estudos realizados também, eles entenderam da importância que estes insetos têm para a produção de alimentos. E se não é algo muito usual aqui nós alugarmos colmeias no Brasil para a polinização de culturas agrícolas, isso é algo muito usual naquele país, né? Até porque quando se investe, mesmo que pouco, na polinização, o retorno é muito grande. E isso, né, faz com que a maior receita do apicultor americano não seja produzindo mel, nem própolis, nem outros produtos, a não ser a polinização. Mais aí da metade ou a maior fonte de recursos do apicultor americano é a receita com polinização. Então, os apicultores viajam praticamente o país, né, de costa a costa, de leste a oeste, de norte a sul, com grandes caminhões lotados com milhares de colmeias, né? Só para a polinização da cultura de amêndoas, né, no estado da Califórnia, eles gastam com aluguel de colmeias algo em torno de 340 milhões de dólares por ano, uma quantidade substancial de recurso, imaginando, né, a fundamentação, né, que existe da importância, da necessidade destes insetos para a polinização e consequente formação das amêndoas, né? Sem abelhas, sem amêndoas. E no Brasil nós já temos alguns bons exemplos. Um deles, né, bastante já empregado, é para a cultura da maçã nos nossos estados de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. São alugadas aí cerca de 60 mil colmeias por ano. E veja vocês, né, vamos imaginar um custo aí por colmeia de R$50 por florada, e que quando se coloca de 2 a 3 colmeias você consegue 35 toneladas de maçã por hectare.
quando você dobra o número de colmeias de 3 para 6, a produtividade mais que dobra, né? Então, o dobro de maçã por hectare, com algo em torno aí de R$ 180. Então, algo muito vantajoso, o investimento em polinização. Em termos de sustentabilidade, algo muito interessante, porque os prejuízos ambientais são praticamente nulos desta prática, né, que se pode empregar no cultivo agrícola. Uma outra cultura que demanda polinizadores e já se faz um uso bastante grande é a cultura de melão, que é cultivado no Rio Grande do Norte. Então, aí aumento na produtividade, muitas colmeias alugadas por ano, inclusive os produtores de melão, quase a metade deles, já se tornaram apicultores, né? Quase metade já se tornou apicultor, pensando, né, que não necessariamente para a produção de mel, mas no caso ali as abelhas acabam sendo importantes para a produção de frutos, né, que em parte até são exportados, são vendidos para outros países. E, enfim, né, nós vemos que as abelhas são importantes para a manutenção dos ecossistemas naturais, são importantes para a produção de alimentos. Então, nós precisamos ajudar as abelhas, né? Não só porque nós gostamos da natureza, e talvez isso já nos fosse suficiente, né, para que nós não olhássemos para o próprio umbigo. Mas também existe esse lado, né? Porque ajudar as abelhas significa uma autoajuda, porque sem as abelhas, né, boa parte dos alimentos e a própria natureza estaria comprometida. Então, o que é que nós devemos fazer? Se sou um mero integrante da sociedade, né, não sou alguém inserido totalmente no meio agrícola, pecuário, cultive plantas com flores, ajude as abelhas no ambiente rural e no ambiente urbano também. Cultive abelhas, tenha colmeias em casa. Obviamente não uma colmeia de apis mellifera, mas uma colmeia de abelha nativa. Essa é uma forma de se fazer educação ambiental a partir da sua família. Reduz o impacto ambiental decorrente de suas atividades. Quantas coisas nós já podemos fazer nos dias de hoje, desde separar o nosso lixo corretamente, de eventualmente ter uma composteira, né? Tantas coisas que nós podemos fazer para mitigar o impacto ambiental decorrente de nossas atividades. Consuma produtos produzidos com responsabilidade socioambiental. Cada vez mais, né, nós temos a rastreabilidade inserida, né, nos nossos processos produtivos, e é possível para muitos produtos você conhecer, né, a história de produção, o modo de produção, e assim, né, podemos ter mais um fator para definirmos a escolha daquilo que nós vamos comprar ou eventualmente não adquirir pela falta de cuidado socioambiental. E ainda, né, consuma os produtos das abelhas, pensando que eles trazem saúde, são produtos naturais. Vemos aí uma ilustração, né? Já foi dito, né? E talvez você já tenha ouvido a frase que é referida, né, a Einstein, Albert Einstein, que se as abelhas desaparecessem da Terra, o homem teria apenas mais 4 anos de vida. Aqui, não sei da veracidade da frase, e muito menos, né, se isso de fato aconteceria, talvez neste prazo, né, não tenho condições de afirmar, de corroborar com isso. Mas fato é que sem as abelhas, grande parte da produção de alimentos que nós temos hoje, nós deixaríamos de ter. E com menos alimentos disponíveis, o que aconteceria? Os preços subiriam, nós teríamos um cenário de inflação muito significativo, né? Isso resultaria em aumento da desigualdade social. Para alguns, talvez, tanto faz pagar 3
ou R$ 10 no quilo de tomate. Mas para alguns isso é significativo. Então, pensando no bem comum, no bem geral de toda a nossa sociedade, pensando na produção de alimentos como um todo, nós devemos nos preocupar, nos ater na responsabilidade de cuidar das abelhas e de usá-las racionalmente, inclusive. E termino, me despeço com uma frase do Barão de Montesquieu, que diz assim: o que não for bom para a colmeia, também não é bom para a abelha. Que possamos, de uma forma simples, mas determinada, agirmos pelo coletivo e para o coletivo. E não só daqueles de agora, mas para aqueles que virão nas próximas gerações. Muito obrigado. Estou à sua disposição. Se quiser falar comigo, você pode me procurar pelo e-mail. Ok? Tchau, tchau. Tudo de bom.